Olá, tudo bem? De volta, segundo bloco, 6h22. Onde tu tiver. Onde nós estiver. Alemão, você sabia que esse final de semana teve um torneio início do Campeonato Municipal de Bocha aqui em Foz do Iguaçu? A gente joga o outro lá, né? O Intermunicipal de Missalândia, né? Eu sei disso. Quantos municípios são lá? Não, lá é um só, né, Nery? Mas como é que é intermunicipal, seu burro? Mas é porque, na verdade, Inter é porque é todas as comunidades, né? Então, Inter das outras, né? Ah, entendi. Intercomunidade, então não é intermunicipal. Não, intermunicipal, né, Nery? Porque vai a todo município, não só comunidade, né? Entendeu, né? É o seguinte, daí participa lá a Sanga Seca, né? Que é o nosso time, é bicampeão, né? Certo, quem mais? Depois que assumir jogador e dirigência, né? Entendi. Aí o outro time lá é o Ponte Molhada, né, Nery? Ponte Molhada, e depois que mais? Aí tem o pessoal dos pé de foice, né? Pé de foice. Aí os Arranca-Toco, né, Nery? Boa, bom time, né? Bom aí time. O Jacutinga, né? Jacutinga, gente boa também. É tudo Jacu lá, né? Aí tem a Fazenda Formiga, né? Fazenda Formiga é o time. E aí bom. tem o clássico deles lá, né? Que é o Tamanduá, né? Tamanduá. O Tamanduá, quando pega a Fazenda Formiga, dá briga, né? É mesmo? O Tamanduá sempre quer comer a formiga, né? Dá um rolo danado lá, né? Entendi. Olha, vamos falar de campeonato gaúcho, vamos falar do Grêmio e do Inter. Olha, o Internacional venceu o Esportivo com gols de Furlan, 2 golaços, e garante vaga na final da Taça Piratini. Conta aí, Sandro. Olá, moçada da Transamérica, tudo certo? Tamo junto aí. Vou trazer informações do Internacional pra você. O Inter bateu o Esportivo no Estádio Centenário em Caxias do Sul com 2 gols do uruguaio Diego Furlan. Com a vitória, a equipe está classificada para as finais da Taça Piratini contra a equipe do São Luís de Ijuí. Os bonitos gols do Diego Furlan ficaram meio obscuros em relação a um fato fora das 4 linhas. É que o técnico Dunga foi expulso por reclamação durante o segundo tempo. E em sua entrevista, o técnico soltou o verbo polemizando, dizendo que tinha algo forte hoje para ele. Na minha expulsão que foi hoje, que eu posso dizer que a falta era a nosso favor, a bola a nosso favor, ele olhou pro meu lado e eu falei, ok, tá tudo bem, né? Eu bati com as mãos. Agora não sei o que o Bandeirinha falou pra ele, qual é a interpretação, mas que eu sabia que ia ter alguma coisa forte hoje, né? Tanto é que se você pegar as imagens do jogo o tempo todo, no primeiro tempo eu tentei falar o menos possível, né? Pra que não houvesse nenhuma situação adversa, mas do restante o time se comportou bem, jogou bem, fez os gols, teve a jogada que tinha que fazer, se impôs bem perante o adversário. No primeiro tempo um pouquinho de dificuldade, que nós era uma marcação individual, a gente demorou a encaixar para fazer a movimentação. No segundo tempo a gente corrigiu algumas coisas, conseguiu se movimentar mais e aí as coisas saíram naturais. E ainda continuou polemizando, falou que sopraram para ele sobre uma possível expulsão, ou seja, já era meio premeditado. Dizer que vai ser premeditado é difícil você afirmar alguma coisa antes de acontecer. Sabia que estava no ar, que estavam me marcando, estavam me controlando em todos os instantes, isso eu já sabia, né? Então, mas vocês podem pegar as imagens aí, tranquilamente, sou tranquilo a essa situação, não falei nada com o árbitro, agora a decisão é dele, eles têm interpretação e a gente tem que respeitar. Me assopraram, que era me estar atento, senão eu ia acabar sendo expulso. Enfim, o fato é que na súmula da partida os árbitros colocaram os fatos e que ficou bem pesado pro treinador, que não poderá estar na Casa Mata para comandar a sua equipe nas finais da Taça Piratini. Agora, essa situação de perseguição, Alvira, ali, acontece para alguns técnicos, sim. Mas isso a gente sabe. E para jogador também. Agora, olha, o negócio é o seguinte, Dunga, fica quietinho, senão você vai pra rua. Eu acho que o Dunga cometeu um erro grave aí, ele acabou externando essa situação para a imprensa, mas não disse no momento, não comunicou antes da direção. Acho que o mais correto a se fazer nessa hora é você comunicar a parte jurídica do clube, comunicar a direção do clube, para o clube tomar uma providência. Se acontecesse mesmo, como aconteceu, e aí foi num lance que era uma falta para o Internacional, um lance até estranho, mas tudo bem, foi expulso. Mas o Dunga, ele é um treinador que reclama, a maioria dos treinadores brasileiros reclama, e depois ele acabou ainda tirando um pouco o pé do freio na declaração. Quando ele foi expulso, no momento que ele foi expulso, as declarações foram mais fortes, mas aí alguém da direção chamou a atenção para o acontecido. Então acho que agora no jogo, Nery, o Internacional na primeira etapa teve dificuldade sim, enfrentou a forte marcação do Esportivo, o Esportivo muito competente nesse sentido, só que o Internacional tem jogadores qualificados. Grande destaque Forlan, individualmente
e principalmente na bola de longa distância, conseguiu 2 finalizações em jogadas individuais de muita qualidade, provando o investimento que o Internacional fez nele. É outro jogador totalmente diferente, dedicado, totalmente já adaptado ao futebol brasileiro. 6 gols fez já com a camisa do Inter, é artilheiro do Campeonato Gaúcho, um dos nomes da equipe do Inter, um dos nomes do Campeonato Gaúcho nesse primeiro turno. O ponto negativo do Internacional foi Leandro Damião, foi eleito pela imprensa gaúcha o pior jogador em campo, completamente apagado, sem nenhum brilho, e naquela declaração dele dizendo que gostaria de voltar à seleção brasileira, eu não sei se não melhorar, se vai ficar como titular do Internacional. Muito bem, e o Grêmio, o volante Souza, afirma aqui, diga aí. Não, só para terminar o assunto, Campeonato Gaúcho, né, querido? Vamos passar as semifinais, então. Vamos lá. São Luís venceu o Caxias 2-1, além do Internacional Colorado, que despachou o Esportivo 2-0. Então, São Luís e Internacional fazem a final no próximo domingo, a final da Taça Piratini, ou seja, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Muito bem, o volante Souza afirma que o time está pronto para enfrentar o Caracas e elogia a grama da Arena. Sandro Barcelos, conta mais essa. Agora é o Grêmio, vai também, o Grêmio. Olá, pessoal da Transamérica, tamo junto, vamos lá, trazendo informações do Grêmio. O Tricolor realizou um treino na Arena, na noite de sábado, um jogo treino, né, contra o Cerâmica, e venceu por 2-1, e o jogo valeu como entrosamento da equipe, além de se sentir a grama do estádio lá da Arena, que a cada momento que passa, vai ganhando mais qualidade. O volante Souza disse que a equipe vai ter que sair para jogar e vencer uma retranca do Caracas para poder conquistar a vitória na partida de amanhã. Com certeza, a gente está focado nesse jogo agora de terça-feira, sabe que não vai ser fácil. A equipe do Caracas vai vir atrás, tentando defender. Não vai ser um jogo aberto como foi o do Fluminense. A proposta é diferente. Lá a gente marcou e saiu para jogar. Aqui a gente vai ter que sair para jogar primeiro. Então a gente tem que ter um pouco de atenção, tentar furar o bloqueio do Caracas para abrir o placar. E em momento nenhum deixar contra-ataque para eles virem fazer um gol. E ainda, fala sobre a qualidade do gramado da Arena para a realização da partida. Eu vi um pouco de melhoras do gramado do último jogo para cá. Tem alguns pontos do campo ainda que ainda está um pouco castigado, mas na sua maioria o campo já está bem melhor. Eu acho que vai dar para tocar um pouco mais a bola. Então a gente tem que, como foi falado, esquecer um pouco esse lado do gramado, até porque contra o Aspato não foi o gramado, eu acho que foi mais a gente entrar no jogo um pouco relaxado. Tomamos 2 gols, quando a gente foi tentar correr atrás já não dava mais. Então eu creio que se a gente entrar da mesma forma que a gente entrou no segundo tempo, contra o próprio Aspato, contra o Fluminense, a gente tem tudo para sair em bom resultado. Olha, pessoal, a equipe já está concentrada e definida pelo técnico Luxemburgo. Dida, Pará, Werley, Cris e André Santos, Fernando Souza, Elano e Zé Roberto, Vargas e Barcos. Este será o time que estará em campo amanhã contra o Caracas. Agora, Alvir, é o melhor time dos últimos 10, 15 anos, digamos, 10 anos que o Grêmio montou, né? É um grande time. Eu só queria voltar lá no Inter, porque falando do Dunga, quem planta colhe. Árbitro nenhum, dirigente nenhum, federação nenhuma persegue alguém. Ele está apenas colhendo o que plantou. E quem tem Forlan também tem meio time, né? O Inter com Forlan é brincadeira. O Grêmio realmente tem uma base. Os 2 times gaúchos, né? Há muitos anos eles capricham nas contratações. Às vezes não dá certo, mas sempre montaram grandes times, plantéis muito bons. Então, eu acho que essa é a vantagem do Grêmio Internacional, que aliás faz muito tempo também que não ganham títulos importantes, né? E acho que está na hora desses 2 times reverem, já que eles têm plantéis à altura, por que não as conquistas estão acontecendo? E aí, e esse Grêmio ali? Olha, é um jogo que o Grêmio vai ter que superar. O gramado sim da Arena é um problema para a equipe do Grêmio, que, como você disse, é um grande time, é um time bem técnico. Tem André Santos, um volante, um lateral esquerdo que é técnico, o próprio Souza é um volante que gosta de sair para o jogo, tem o Elano também, o Zé Roberto, outro jogador que por muitos é apontado como um dos grandes nomes aí dessa equipe do Grêmio. Então é um problema assim, até porque vai enfrentar a equipe do Caracas completamente retrancada. O Caracas não é um grande time, mas pode complicar. E aí com esse problema do gramado, ele atrapalha um pouco. Não é motivo para se ganhar ou para se perder, mas que atrapalha assim. Em 2009, o Grêmio já enfrentou o Caracas e teve dificuldades. Era uma situação diferente. Empatou em 0-0 no Olímpico e empatou 1-1 fora. Isso que garantiu a classificação com o time venezuelano pelas quartas de finais naquela época da Copa Libertadores. Hoje é uma situação diferente. O Fluminense venceu lá.
Então o Grêmio, se colocar, entrar organizado, e principalmente vai ter que ter muita paciência para enfrentar o Caracas. O jogo pode ser definido um gol, pode acontecer de tomar um gol numa bobeira, que eu acho pouco provável, mas sempre, às vezes acontece. Então o Grêmio tem que estar atento, entrar ligado, como o Souza disse, para não tomar sustos e procurar vencer. O importante é somar uns 3 pontinhos. Aliás, que nesse grupo ninguém venceu em casa, então o Grêmio tem a oportunidade já amanhã fazer isso e tirar essa sina aí da arena do Grêmio, que não ficou legal. É só um pitaco aqui, né? O Zé Roberto, pra mim, não é só um dos melhores jogadores do Grêmio. Pra mim, é o camisa 10, se quisesse, ainda da seleção brasileira. Ele quer. Esse é craque. Ele quer. Ele quer voltar? Ele quer. Então ele volta a hora que ele quiser. Ele já mandou recado. A questão é que os treinadores procuram uma renovação para jogadores novos e não vê experiência, né? Quem tem qualidade, quem tem ainda capacidade, o Zé Roberto já tem provado que isso pode acontecer com ele. O problema é ganhar o campeonato, ganhar a Copa em casa. Então tem que botar os melhores. Não é porque ele é novo, é velho. Tem que botar. O Ronaldinho Gaúcho não voltou esses dias? Zico fez 60 anos ontem e ainda tem condições de defender. Aí também. Brincadeira tem hora. Mas o Zé Roberto joga nessa seleção brasileira a hora que ele quiser. Joga. Não, o Zé Roberto é jogador de quase 38 anos. Eu acho que para a seleção brasileira já passou faz tempo. Taça Guanabara, ó, a semifinal. Botafogo derrota o Flamengo e vai à final da Taça Guanabara. Não é isso, Pantufa? Verdade, Nery Ribeiro. No dia do aniversário de 60 anos de Ziquinho, o Botafogo bateu o Flamengo por 2-0 na tarde deste domingo no Engenhão e garantiu classificação para a grande final da Taça Guanabara. Júnior César no primeiro lance da partida e Vitinho no último lance marcaram os gols da primeira vitória alvinegra sobre o Flamengo no Engenhão, viu, gente? Foi também o primeiro triunfo do Botafogo sobre o rival depois de 10 jogos. Acho que venceram na hora certa, né, Nery? Verdade, e o Vasco, vamos falar do Vasco já, que venceu o Fluminense de virada com um gol decisivo do zagueirão Dedé. Verdade, depois de um primeiro tempo de uma nota só, uma segunda etapa eletrizante aí no clássico Vasco e Fluminense. Clássico com 2 viradas. Vasco riu por último, derrotando o Fluminense por 3-2 neste sabadão no Engenhão, garantindo vaga na final também da Taça Guanabara. Bernardo, Romário e Dedé fizeram os gols do time de São Januário, com Thiago Neves e Wellington Nem, marcando para o tricolor. Então é isso, vamos ter Vasco e Botafogo na final da Taça Guanabara. Ficou bom assim, Dota? Acho que sim, né? No sábado nos preparávamos para a jornada esportiva do futebol feminino e ali, quando trazíamos a rodada do Carioca, a formação das semifinais, éramos questionados, né? E dando pitaco de quem faria a final do Carioca. E todo mundo errou. Foi dito que teríamos um Fla-Flu no Rio de Janeiro. Nem Fly, nem Flu. Teremos alvinegro dos dois lados. É Botafogo e é Vasco da Gama. E a torcida do Botafogo, muitos deles já comemorando por se tratar do Vasco, o adversário. E o Vasco ter aquele estigma de vice. Gostou, ouvir? É por aí mesmo? Eu não gostei porque eu sou rubro-negro, né? Mas resultado normalíssimo. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, aquele que apontar um favorito não entende de futebol. Detalhe, se o Flamengo fizesse um golzinho no começo, ganharia por 2-0. Mesma coisa o Botafogo fez, ganhou também, porque, claro, é muito igual o poderio dessas equipes, é muito igual. Então eu acho que está normal, e se fosse Fla-Flu, também estaria normal. Qual que é o melhor time do Rio de Janeiro hoje, dos 4, hein, Ale? Melhor elenco do Fluminense. O Fluminense tem o melhor elenco, campeão brasileiro, a equipe mais madura, a equipe mais experiente e formada já. O Flamengo está formando a equipe e vem embaladíssimo. E por isso era tida como favorito, até pelo regulamento. O Flamengo não precisava nem vencer, só empatar que classificava contra o Botafogo. Então, e estava invicto até agora. Estava invicto. O Botafogo perdeu o clássico do Flamengo no meio de semana. Só que o Botafogo mostrou algumas boas mostras. O próprio Vitinho, uma grata surpresa, um grande jogador. E o Flamengo também foi surpreendido no início do jogo. O Flamengo não entrou preparado para enfrentar o Botafogo. O Botafogo entrou para uma guerra, pronto, preparado e convicto do que ia fazer em campo. Isso fez toda a diferença no clássico. Do outro lado, a crise começa do lado do Fluminense. O Fluminense perdeu um jogo importante para o Grêmio. Thiago Neves começa a ser criticado, apesar de ter feito o gol, mas não ele é um dos jogadores que tem uma função importantíssima. A gente falou do Zé Roberto, ele tem uma função parecida com o Zé Roberto, mas nem se compara o que o Zé Roberto faz no Grêmio.
Então está devendo muito futebol. E tem muitos jogadores, a exemplo do Bruno, que foi substituído, lateral direito, ficou devendo. É verdade que o Fluminense dominou toda a primeira etapa. O Vasco deu um chute no gol aos 32 do primeiro tempo. Mas dentro do jogo, dentro da condição, o futebol apresenta algumas coisas que são fascinantes. E foi isso. Um vira-vira, quer dizer, estava 2-1 no segundo tempo para a equipe do Fluminense. E quando tudo parecia que ia se encaixar para a classificação do Fluminense, o Vasco conseguiu uma virada com o tal de Romário empatando a partida, que ninguém conhece. E Dedé, já conhecido nosso, que o Vasco penhorou todas as dígitas para segurar ele, conseguiu a vaga nessa Taça Guanabara. Vamos falar de Campeonato Paranaense. O Alex o cabeção, marca, e o Curitiba é campeão do turno no Paranaense. Não é isso, Pantufa? É verdade, o Curitiba se sagrou campeão no primeiro turno do Campeonato Paranaense neste último domingo, derrotaram o Londrina por 1-0 no Estádio do Café pela última rodada da primeira fase. O herói da vitória foi Alex, que marcou o único gol da partida. Com o resultado, a equipe alviverde assegurou presença na final do campeonato. Caso conquiste também o segundo turno, irá se sagrar campeão diretamente. Outros resultados aí do Paranaense deste primeiro turno: Toledo e J. Malucelli empataram 1-1, o Londrina então perdeu para o Curitiba 1-0, Paraná 2, Paranavaí 1, Rio Branco e Arapongas empataram 0-0, o Nacional perdeu para o Cianorte 3-1 e o Atlético Furacão venceu no sábado o Operário 3-0. Classificação final aí, gente: Curitiba campeão, 27 pontos, Londrina o segundo com 23, destaque também para o Paraná com 20 é o terceiro, J. Malucelli com 17 o quarto, e o Atlético Furacão aparece só na quinta posição com 14 pontos ganhos. Neri? Bem rapidinho, só não gostei da arbitragem do jogo de ontem. Não gostei. Alguém acompanhou? Se você não gostou, imagina o pessoal de Londrina. Então, brincadeira. 3 pênaltis, 2 que eu marcaria. E mais de 30 mil pessoas, uma festa sensacional, torcedor Londrina, mostrando que merecia no mínimo estar disputando a segunda divisão do futebol brasileiro por essa torcida maravilhosa que compareceu lá no Estádio do Café. Uma pena, porque veja só, o árbitro, bom, nem vou falar. Olha, não vou falar. Tá, então vou falar. Ele é da região aqui, é um policial rodoviário federal da região aqui de Foz do Iguaçu. Nada contra a pessoa. Nada contra a pessoa, nada. Só que ele foi muito mal ontem, tecnicamente. Ele foi, olha, muito mal. Ô Nene, qual que é a placa do teu Renault? Não lembro. Olha, no Campeonato Mineiro, presta atenção, os resultados do final de semana, os dois grandes, hein, Pantufa? Os polícia vai pegar você, não tem problema, eu tô dando minha opinião, companheiro. Vai ser maior, Nene. Não tem problema. Bom, o Cruzeiro e o Atlético venceram na rodada no Campeonato Mineiro, Neri. Ambos por 3-1. O Cruzeiro venceu o Tombense e o Atlético Mineiro o Guarani. E ambos continuam na frente na ponta da tabela. O Cruzeiro lidera com 10 pontos, o Atlético é o segundo com 9. Neri, é um chio preto, né? Para! Eu quero mudar aqui também. Ele não teve nenhum pênalti, na minha opinião. Nem bateu aqui, ó. É brincadeira. Mal. Não gostei, tecnicamente não gostei. Mal. Depois do intervalo, vocês podem falar das contratações, Ale, do pós-Catarata Unipa? A Unipa Catarata, depois do intervalo. Informação de última hora. Tem novidade na equipe e Boa. Depois do intervalo a gente vai falar de futsal também. Tem o Foz Vôlei, tem o futebol feminino e tem muito mais informação aqui no Papo.